Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre séries, vamos falar sobre A Casa do Dragão e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, voltamos para mais um episódio pra gente conversar mais uma vez sobre séries, mais uma das grandes séries, uma das grandes expectativas do ano, né, que é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A gente vai falar de A Casa do Dragão ou House of the Dragon, né, do título original, série que tá todo mundo esperando há um tempo, né? Desde que acabou o Game of Thrones, a HBO já confirmou que trabalharia em spin-offs, né? Vários trabalhos, várias ideias eram conduzidas até a gente ter essa primeira série, essa primeira temporada completa, que é A Casa do Dragão, série que estreou lá no dia 21 de agosto e encerrou a sua primeira temporada em 10 episódios no dia 23 de outubro. Então hoje a gente vai comentar, né? Vai dar nossos pitacos do que a gente achou da temporada, como foi essa volta ao Westeros. E a série é criada pelo Ryan J. Condal, que é um cara que tem como principal série de showrunner aquela série chamada Colony. Eu nunca assisti, mas eu sei a cara dela. É com o Sawyer. É com o Sawyer e com a mulher do... A Lori ou Sarah. A Lori ou Sarah, né? Do The Walking Dead e do Prison Break, né? Eu lembro dessas... Eu lembro que até me instiguei a assistir essa série na época, mas acabei nunca assistindo. Acho que tinha na Netflix. Mas também nunca assisti. Também não. Essa é a série que eu lembrava mais, né? Que é a principal série, né? Que o Condal tá envolvido. E, obviamente, né? George R. Martin, o criador de toda essa saga, né? Da Canção do Gelo e Fogo, né? Do Game of Thrones, e ele também tá envolvido diretamente na construção dessa série, que é baseada no livro Fire and Blood, livro do próprio Martin, que conta a história da Casa Targaryen, e a Casa Targaryen e seus dragões sempre foi algo que encantou e que as pessoas tinham muita curiosidade em saber, mas sobre a sua história. Então foi a primeira escolha que funcionou, né? Outras ideias teve um piloto gravado para outra série que seria contando mais da história dos Caminhantes Brancos, e não foi um projeto que foi pra frente, e o primeiro projeto que realmente teve a sua primeira temporada completa foi A Casa do Dragão. Outro nome muito importante envolvido como showrunner, junto com o Condal, o Martin tá mais na questão de história, mas é um produtor executivo, mas o showrunner dessa primeira temporada é o Condal, junto com o Miguel Sapochnik, e o Miguel Sapochnik é um dos principais diretores, né, de Game of Thrones. Pô, ele é muito conhecido e as pessoas lembram muito do nome dele por ter dirigido grandes batalhas, né, os grandes episódios de batalha de Game of Thrones, né. Dirigiu a Batalha dos Bastardos, mas também dirigiu a Longa Noite lá. Longa Noite, dirigiu Hard Home também, que é um episódio que as pessoas lembram muito. Ele acertou e errou também. Ele acertou e errou. E eles são os caras que estão por trás da produção. Engraçado que o Miguel Sapochnik, ele durante a exibição da série já foi confirmado que ele não voltaria como showrunner de uma segunda temporada, porque a HBO o contratou para fazer outros projetos. Não se tem certeza se são outros projetos de Game of Thrones, né, no universo de Westeros, no universo do Martin, ou se são projetos de outras séries da HBO, mas ele acabou se afastando da continuidade da série, porque ele vai trabalhar em novos projetos para a própria HBO. A série foi um sucesso de audiência, né? No primeiro episódio, depois do primeiro episódio, ela bateu o recorde de audiência ali da HBO, e a série já foi renovada para uma segunda temporada. Então, vamos comentar o que a gente achou dessa primeira temporada, né, Everton? Vamos começar por você. O que você achou em termos gerais da primeira temporada de A Casa do Dragão? Bom, vamos lá, do começo. Quando anunciaram Casa do Dragão, foi muito perto do final de Game of Thrones. Então todo mundo tava meio assim, porra, não vou ver essa porra, tá ligado? Esse é um tópico interessante de conversar. Então, muito pelo final do Game of Thrones, né? E todo mundo tava meio com o pé atrás, né? De voltar a esse mundo, né? E tanto que demorou um pouco pra sair trailer, essas coisas foram sair só depois, já no final. Assim. E saíram poucas coisas, né? De material de divulgação, né? Saíram poucas coisas com relação à escalação dos atores, do própria história, sabe? Mas assim, de modo geral, a série, o começo não me empolgou muito. Os 2 primeiros capítulos, assim, eu achei legais, mas não me empolgaram. Pra mim, a série, ela cresce muito e mostra uma coisa, que a HBO, ela sabe trabalhar esse mundo do Game of Thrones. Ela sabe colocar você dentro daquela história, sabe? Eles têm um domínio de contar uma história interessante e você percebe que ela foi muito hypada também por
simples fato também de ser lançada semanalmente, que é um fato, a HBO faz. Então era comentada a série. E ela tem alguns aspectos que, pra mim, deixaram interessantes. Interessante que foi... ela é diferente do Game of Thrones. Ela é mais, digamos assim, não menor de produção, mas é mais contida na história em si, sabe? Sim. Bem, vamos por alguns pontos. Primeiro, o spin-off, A Casa do Dragão, ele chega com um sentimento que poderia ser muito melhor. Por quê? Porque, um detalhe importante, né? Um ponto importante pra complementar esse episódio que talvez seja interessante pro ouvinte. Escutaram o nosso especial sobre Game of Thrones, né? Quando a série completou 10 anos de lançamento do seu primeiro episódio, né? Seu episódio piloto, a gente gravou um cast completo, né? Com muitas curiosidades e comentando os nossos episódios favoritos de todas as temporadas de Game of Thrones. Então vai lá que esse cast tá bem legal. É um dos meus favoritos, aliás. Continuando, o sentimento de problema ou que as pessoas tiveram, ou, aquela recepção negativa do final de Game of Thrones, ele pesou muito pra uma talvez baixa expectativa em relação a uma nova série no universo de Westeros. Poderia ter sido, tipo, Game of Thrones teve 2 últimas temporadas boas ou excelentes, vai ser muito legal o que vai vir daí. Eu acredito que tem muita gente que torceu o nariz e não deu chance de assistir A Casa do Dragão porque pensou, eu não vou passar por aquilo que eu passei de novo nas 2 últimas temporadas. Isso é fato. Conheço pessoas e também dá pra ver pelos comentários o comentário do pessoal na internet e tal, comentando sobre a série e sobre o que aconteceu lá no final de Game of Thrones. Então a HBO tinha que trabalhar já nesse ponto, né, de tentar trazer de volta essas pessoas e entregar um produto que as pessoas tenham interesse. Eu acho que ter mudado também essa ideia inicial, eu não sei como foi o piloto da série que foi gravado lá, mas é uma ideia que talvez seja muito mais próxima do que o Game of Thrones entregou no seu final. Então a Casa do Dragão, eu acho que era uma coisa que sempre despertou mais curiosidade das pessoas, da Casa Targaryen, que tem tão poucas pessoas representando ali no Game of Thrones, e também do principal produto, vamos dizer assim, entre aspas, que é o dragão, né? Os dragões sempre foram algo que encantaram as pessoas em Game of Thrones, como eles são construídos, como eles são colocados no mundo. Então ter uma casa, ter os dragões, ter esse clima que talvez as pessoas estavam esperando, também é uma coisa que pode ter atraído pessoas a voltarem para esse mundo. Obviamente, quando saíram as primeiras confirmações de elenco, que tinham atores excelentes, o Padre Constantine, o Matt Smith, Olivia Cook, atores conhecidos, né, que estão ali em grandes produções. E, obviamente, primeiras fotos, pessoal envolvido, como eu comentei do Miguel Sapochnik, que o pessoal, ele vai ser o showrunner da série. Falou, isso é legal, ele fez quase dos melhores episódios da série. Então, as pessoas começaram a entender, tentar vir de volta a assistir a série. Quando ela sai, eu concordo muito com você, que eu acho que ela tem um começo intrincado ali e tal, mas eu acho que o desenrolar dela, da temporada, como um todo, é muito bom. Ela tá num ritmo crescente até o 10º episódio. Quando a gente tá assistindo, a gente vê claramente que é uma temporada de introdução de fato, né? Porque a gente tem vários time skips, né? Passagens de tempo durante a temporada. Ela até parece muito apressada para alguns nessa primeira parte, porque como ela tem várias passagens de tempo, você fica meio confuso de, calma, já cresceram? Já quantos filhos tem? Quantos filhos não tem? A Rhaenyra tem quantos filhos? A Alicent tem quantos filhos? E fica nisso, calma, vamos tentar entender. São muitos personagens, né? Realmente você traz algumas coisas das casas, né, do Game of Thrones, mas tem muita coisa diferente que acontece aqui. E eu acho que ela realmente tem um clima diferente de Game of Thrones, mas ela te transporta, e isso eles fazem muito bem, de volta ao Westeros de uma maneira muito bem feita. Então, eu acho que a série, como um todo, me agradou demais essa primeira temporada. E tem um ponto também que eu acho que é diferente de Game of Thrones, porque a gente reclama muito das duas últimas temporadas, e a partir da 6ª temporada a gente sabe que o material não está completo, né? E em A Casa do Dragão, como é baseado no Fire and Blood, que é um livro que não é o livro narrativo com os personagens, um romance mesmo que a gente está acostumado, é aquele eventos, livro, né? Quase enciclopédia com os eventos. A gente sabe exatamente todos os eventos que vão acontecer nessa grande A Dança dos Dragões que vai ser representada na série. O que a gente vai assistir em A Casa do Dragão são os meandros, né? Como eles vão construir esses acontecimentos, como eles vão criar esses personagens e esses momentos em tela. Então a gente sabe exatamente como vai acontecer. E o showrunner, o
o Condal, né, o Ryan Condal, ele também sabe. E o que eu acho bom é que não enrola. Então, essa questão da passagem de tempo, pra mim, ela é muito clara em mostrar isso. Sim. Existem os eventos e a gente vai focar nesses eventos. Então, a primeira parte é pra mostrar tais situações, pra mostrar, sei lá, a questão que o Viserys nomeou a Rhaenyra como a sucessora dele. Uhum. Então, o foco é esse, o foco é a questão da Rhaenyra com o Cole, sabe? É meio que, tipo, mostrar alguns pontos importantes, sabe? A questão do Daemon, que ele meio que se afastou. Então, e depois tem uma outra passagem de tempo pra mostrar a questão das crianças lá, do confronto entre elas. E pra mostrar essa raiva que fica entre a própria família. Então, eu acho que são eventos importantes e mostrar que tem essa passagem de tempo é importante pra não enrolar a história. Sim. 2 pontos só pra comentar em cima disso que você falou, Everton. O primeiro, tem o próprio Ryan Condal, ele fala, né, conversando com o que eu já tinha comentado, que ele procurou adaptar da maneira mais fiel possível, entendendo que precisa mudar coisas e inventar algumas outras passagens pra poder colocar isso no meio visual. Então, aquela famosa, vamos adaptar ali, né? A diferença pro Game of Thrones é que ali não foi uma adaptação, foi uma criação da cabeça dos caras, baseado no que eles achavam que tinha que ser o decorrer da série. Eu aposto todas as minhas fichas que o que aconteceu nas 2 últimas temporadas de Game of Thrones não tem nada a ver com o que vai acontecer nos livros. É pouquíssima coisa que vai bater. Aqui eu acho que vai ser uma coisa bem diferente, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu acho que essa questão da passagem de tempo, de mostrar os eventos e tal, e de você ter a curiosidade, por exemplo, quando eu tava assistindo a série, eu tive curiosidade de ver o que eram os eventos que iam acontecer. Eu não sei se você teve essa curiosidade. Tive e tenho ainda. Então, eu tive muito essa curiosidade de saber, caralho, eu vou ter essa curiosidade pra saber o que vai acontecer, né? Fui lá, vi algumas coisas que vão acontecer, mas eu acho que esse ponto de você encaixar os meandros, porque, toda adaptação é uma adaptação, né? Se você já sabe o que vai acontecer no final, né? Então, tudo que você... Eu dei uma olhada também, mas, tipo, por exemplo, eu vi, assim, as principais batalhas da Dança dos Dragões. É isso que existe, né? Aí aparece, tipo, sei lá, não sei quem, da casa não sei quem conseguiu uma vitória na Baía de não sei aonde. É isso que acontece, são né? Coisas que são personagens, por exemplo, que nem apareceram ainda, que ainda vai ter uma introdução deles. Com certeza. E essa questão da passagem de tempo, até o Martin, ele numa primeira reunião, né, pra gravar a série, ele tinha uma ideia, pra você ver, né, isso foi uma coisa que as pessoas comentaram, tal, que é perceptível, tem 2 passagens de tempo na série, né, dos personagens, pra estabelecer um começo ali, tentar dar uma micro introdução de tudo, pra depois fechar a temporada no lugar que vai partir a partir ali em diante, né, pras outras temporadas, e de todos esses eventos que a gente tá comentando, da Dança dos Dragões, da Batalha das Casas. O Martin tinha uma ideia de fazer ainda 40 anos antes dos eventos que começam a série. Então ele tinha um episódio piloto diferente, que ainda ia ser uma outra passagem de tempo, mas isso foi cortado. Então isso também é uma adaptação ali também de quem, vamos colocar entre aspas, entende mais de TV, né? Tentar construir da maneira mais palpável pra se transmitir no episódio semanal e que as pessoas consigam absorver de maneira mais atrativa, né? Que funcione mais em tela. Queira ou não, a passagem de tempo, ela traz alguns problemas. Por exemplo, eu acho estranho a questão da Olivia Cook ser mantida com as crianças e agora com os caras velhos depois, tá ligado? A própria Emma Darcy também. Eu acho que não casa muito bem, sabe? Você tá falando que em passagem, porque tem a Olivia Cook, né, não tá desde o começo, não. Não, desde o começo não. Tô falando com as crianças e com depois mais velhos. Sim. Tá, entendi. Tipo, é que elas são muito parecidas. Eu acho que não casa tanto, tá ligado? Mas eu relevo muito, sabe? Emma Darcy também, eu acho que não. Também, muito pela questão da atuação, porque assim, pra mim, a melhor atriz da série é a Olivia Cook, porque essa mina, quando foi anunciado House of Dragon, eu vi que essa mina falava, essa mina é muito boa. Eu sei que ela vai mandar muito bem. Mas, o elenco inicial anunciado é muito bom, né? Porque a gente sabe que o Matt Smith é muito bom, que o Paddy Considine é muito bom. A Emma Darcy, eu e você, Seekers, né? A gente lembrou do Truth Seekers. Eu lembrei, a mina do Truth Seekers. E eu sei que ela manda bem no Truth Seekers. Então eu falei, isso aí vai ser legal, cara. Sim, e todos mandam. Eu acho que a questão de elenco, assim, é muito bom. E, queira ou não, ele não é tão, digamos assim, desconhecido como do Game of Thrones, porque Game of Thrones tinha muita gente. Sim, com certeza. Bem, o Game of Thrones, quando começa, o ator conhecido é o Sean Bean. Sean Bean,
Tem muita gente que é inglesa, né? De escola inglesa, que tá ali das séries e filmes, e tem muita gente novata em atuação, tem muita coisa assim, né, no Game of Thrones. E o Jon Snow, a Emilia Clarke, o Kit Harington, né, tipo... primeiros papéis, quase. Sabe? E Emilia Clarke é o primeiro papel da vida dela, assim, grande. E a gente esquece que hoje, olhando pra eles hoje, né, que eles começaram ali também. E aqui já tem nomes maiores, porque também você, pra vender um produto novo, não adiantava também não colocar nenhum rosto conhecido, né? Tinha que colocar atores maiores que você já tem um conhecimento pra atrair o público também a voltar à série. E tem o fato de ser uma história mais contida. Sim. É uma história mais contida, não, é diferente, com certeza. Se tem muita história pra contar, o Martin fala que ele acha que em 5 temporadas contaria bem toda essa história, mas a gente não sabe mais ou menos quantas temporadas vão ter, né? Mas uma coisa que também é importante, e a HBO aprendeu, isso comentários dos próprios produtores, do pessoal em produção da série, que a série, ela custa, em média, cada episódio custou $20 milhões. É uma série caríssima, é uma das mais caras que tá tendo atualmente. Ela ainda tá atrás de Anéis de Poder, ela tá atrás, por exemplo, de Stranger Things, a última temporada que a gente comentou, custou mais ou menos $30 milhões de reais por episódio. Ela se mantém ali mais ou menos com o preço do Game of Thrones. Mas isso por quê? Porque eles já sabiam com aquele orçamento como eles iam trabalhar. Então isso barateou um pouco a série. Sim, ela tem ainda, tipo, algumas questões, por exemplo, de usar muito escuro, sabe? Sim. Tem um capítulo que é também escuro o capítulo inteiro, sabe? Você fica assim... É engraçado, porque tem a resposta, né? Tem, tipo, o pessoal falando assim, pessoal, eu não agora tem essa coisa do HBO Max, né? O Game of Thrones não tinha HBO Max, agora tem HBO Max, né? Então as pessoas escrevem lá no Instagram e falam, HBO, não conseguimos ver nada na série. Esse capítulo eu não consigo assistir nada. Eles respondem, isso aí foi uma escolha técnica de quem fez, da produção da série. Não tem nada a ver com o seu televisor. Isso era pra ser assim. Então. Mas não esconde o fato, né, cara? Tipo, até parte de CGI, assim. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que pra mim, eu notei, tipo, que não tava perfeito, que é um evento já acho que no penúltimo capítulo, um grande evento de um dragão, sabe, e quando explode você fica assim, eu achei meio estranho, tá ligado? Mas não estraga a experiência, sabe? Sim. Longe disso. Não, longe. Eu acho que, tipo, a condução da história é muito bem feita. E tem que ver um padrão também diferente, né? Porque no Game of Thrones, a necessidade do efeito especial do dragão, dos caminhantes brancos, de algumas batalhas ali, era muita coisa prática. E quando precisava do efeito especial, assim, os dragões, eles aparecem mais com mais propriedade, assim, maiores em batalha e tal. Eventos quando apareciam os grandes eventos e mais pras últimas temporadas, né? Aqui no House of the Dragon, a gente tem já a promessa, e uma das coisas que vende a série, vai ter dragão todo episódio, vai ter muito dragão. Então, eles têm que entregar essa qualidade de produto, assim. Eu acho que entregam, assim, a maior parte do tempo. Eu concordo com você que tem uma hora ou outra que você vê uma coisa ali meio, tá, beleza, não tá tão legal, mas, assim, a maior parte do tempo é perfeito. A questão de, como eu falei, de dinheiro, dá pra ver que é uma série cara, porque a produção dela é incrível, assim, figurino, tem as armaduras, os personagens, toda a produção. A trilha sonora é diferente, velho. É notável a diferença da trilha sonora. Isso é legal. Apesar de ter a abertura com uma... Igual? Você achou isso cair da abertura ser igual? Você esperava? Eu acho que não, porque é uma marca muito forte. Mas ela não... Mas a questão, tipo, eu acho que a imagem, assim, a música, pra mim, ok, sabe? Mas a imagem, eu acho que não é tão legal quanto o anterior, sabe? Que era maquetezinha e tal. Eu não gostei muito da abertura em si. Mas a música, eu não acho caída porque é uma marca muito forte, cara. O que o Ramin Djawad fez é absurdo, sabe? Fez e volta a fazer, né? De maneira muito interessante. Mas se você perceber, a própria trilha sonora da série em si, tem muito mais músicas, sei lá, com piano. Você lembra como é notável no Game of Thrones quando tem uma música com piano, quando era a explosão lá do... Com certeza. Do negócio. E, tipo, é notável a diferença. Não, nessa você observa mais. Você observa que tem uma trilha sonora diferente. Então, tem um tratamento próprio também. Apesar de acontecer no mesmo mundo e tal, ela tem uma característica própria. Isso é muito legal. Eu acho que também conversa com isso que eu tô falando, que a produção, tirando essa questão do CGI, que uma hora pode não ser tão... Não é 100% maravilhoso durante toda a série, mas nada que atrapalhe. A produção é impecável. A HBO construiu um puta
puta castelo. Logicamente, não construiu um castelo medieval que nem a gente conhece, mas construiu um puta estúdio simulando um castelo nos estúdios dele, da Warner, não sei aonde, acho que na Inglaterra. Mas sei que os atores ficaram lá. É o Watford, né? É. E os atores... É que eu vi uma entrevista da Olivia Cook com a Emma Darcy. Aí elas moraram meses lá, né? Não, aí tinham perguntado pra elas, qual foi o lugar preferido pra vocês gravarem, né? Só que aí a Olivia Cook fala, Watford, porque eu fiquei só lá, não pude ir pra Portugal, não pude ir pra Espanha, tá ligado? Puta, que chato, né? Porque tem isso que a gente comenta lá no episódio do turismo baseado na série, né? Mas uma coisa de produção que eu acho foda também é a alteração do Trono de Ferro. Nossa, o Trono de Ferro é foda. Porque como ele vai mais mudando, né? do livro, da descrição do livro, né? Aham. Que é maior, ele é as espadas que parecem realmente derretidas, não é tão perfeitinho montadinho, que nem o do Game of Thrones, né? E que nem eu achei isso muito foda, e eu acho legal também, como eu tava conversando, que são casas totalmente diferentes que estão no poder, né? Que estão ali entre os meandros, casas diferentes das que a gente conhece do Game of Thrones, então é interessante ver também a roupa, as armaduras, os símbolos, os emblemas, as casas novas, essas coisas são muito... Você vê Kingsland toda com as bandeiras dos Targaryens, né? São os detalhes, né? Aquele costume que a gente tem, mas tem que virar a chavinha porque a gente tá vivendo outro período, né? Bem, vamos conversar um pouquinho então dos acontecimentos, dos personagens. Bem, eu não comentei, né, mas bem, vamos dar alguns spoilers, né, da temporada. Se você não quer tomar spoilers ou não assistiu, assiste lá a temporada, depois vem terminar o episódio. E a série, ela se passa mais ou menos 172 anos antes dos eventos que a gente conhece em Game of Thrones. E vai seguir a família Targaryen, né, os Targaryens, essa família, essa dinastia que dominou o Westeros por muitos anos, até o King Baratheon, que morre no começo do Game of Thrones e começa tudo tirá-los do poder. E eles ainda estão no Trono de Ferro nessa época, e a série começa ali com essa briga de sucessão a partir da morte do Viserys, né? Do Viserys I, que é o rei em poder ali, e começa uma briga entre a sua filha, a Rhaenyra, com os sucessores deles, os filhos que ele teve com a Alicent Hightower posteriormente. A série, de fato, ela começa com a sucessão do Jaehaerys, né? Então, a ideia do Martin, quando eu falei que ele queria um flashback, ele queria mostrar 40 anos antes, porque assim, a série começa com o Jaehaerys Targaryen, escolhendo o sucessor, o seu sucessor, né, do trono, que pode ser ou o Viserys, que é o sobrinho dele, ou a Rhaenys, que era a filha dele. E quem acaba escolhendo é o Viserys pelaquela questão de que ele é um homem e ele vai ser o sucessor. Que é um tema muito tratado na série. E esse é o pontapé inicial da série, né? A ideia do Martin era mostrar até os 40 anos antes, seria pra mostrar os dois filhos dele, porque os dois filhos diretos do Jaehaerys, eles morrem em tragédias, né? Então ia mostrar esses dois irmãos convivendo e tal. O Martin queria bolar um episódio que mostrasse ainda mais tempo, mas eles optaram por esse piloto, ele caminhar diretamente dessa parte, né? E isso aí que a gente comentou, né? Que essa descendência masculina prioritária pra você assumir o trono, ela é muito importante, é uma coisa que vai ser discutida e basicamente vai ser o embrião da porradaria aqui em House of the Dragon, né? E vamos começar conversando do Viserys, então. O que eu acho interessante que, por exemplo, em comparação com o Game of Thrones é uma situação política completamente bagunçada, né? É uma troca de poder, ainda não se sabe quem são os aliados, quem são os inimigos, sabe? É uma coisa muito mais conturbada, sabe? Uhum. E tudo começa com a questão lá dos Stark indo pra Kingsland e tal, e é meio que uma situação realmente muito confusa, o que é muito diferente do House of Dragon, porque é uma situação política totalmente estabilizada, né? Os Targaryen são mais fortes, os Targaryen mandam naquele lugar. Uhum. E eu acho isso muito interessante, mostrar que muitas das coisas que acontecem são realmente briga familiar, e não uma confusão, sei lá, de famílias, de né? reinos, de obtenção de poder entre diferentes famílias. Não, é a própria família que tem uma confusão entre elas.
Isso é importante, né? É totalmente estabelecido e a gente tem esse ponto de virada que você colocou, é muito, muito certo, Everton, que a gente tem total estabilidade dos Targaryen no poder. É muito diferente do Game of Thrones, exatamente, porque ali é uma confusão de cada família acha que tem um direito ao trono, né? E aqui não, os Targaryen, eles estão no poder. Só resta saber qual vai ser o próximo Targaryen que vai sentar no trono, né? Não tem essa discussão de que outra família vai assumir ali o trono, né? Muito pela força dos dragões, né? Então, aí tem esse ponto essencial, que são os dragões, né? A história, o legado do dragão em batalha, aquele monstro que é dominante e faz as pessoas temerem aquela família que tem o controle daqueles animais, né? Daqueles seres mitológicos, aqueles seres fantásticos que são muito reais ali pra Westeros e pras pessoas que moram ali, né? Essa estabilidade é muito concreta e bem apresentada, e a gente entende isso desde o começo, né? E depois que tem essa passagem do Jaehaerys escolher o Viserys, 9 anos depois começa já a série de fato e mostra o rei Viserys reinando, né? Ele é um rei conhecido por tranquilidade e tal, e ele é vivido pelo Padme Considine. E, pô, é um personagem que eu gosto, cara, que... eu gosto dele. Eu gosto muito de como o ator trouxe o personagem, conseguiu incorporar essa tranquilidade e essa forma de governar que é totalmente diferente da maioria dos reis que a gente viu no próprio Game of Thrones, né? Sim, isso é uma questão. Ele é um rei muito diferente do que a gente tá acostumado a ver no Game of Thrones. Ele não é um cara, um cara totalmente bonzinho, não, porque, tipo, o primeiro capítulo deixa muito forte essa questão, principalmente de ter uma sucessão de um homem, dele meio que forçar a esposa a ter um filho, sabe? E o quanto isso, depois, com a perda da esposa, causa de prejuízo, de choque pra ele, sabe? Como ele fica acabado com aquilo. Ele tem que fazer uma escolha, né? Exatamente. E o que eu acho muito interessante assim, com relação ao Viserys, é que, mano, ele é uma pessoa que ama muito a Rhaenyra, a filha dele. Porque diversas situações durante a série, a Rhaenyra corre um grande risco e pela confiança que ele tem, que ele ama ela, ele, tipo, livra ela da situação de risco, sabe? Eu acho isso muito interessante, mostrar que realmente ele é um pai que ele tem total confiança na família dele e ele quer proteger ela de qualquer forma. Não, esse ponto... culpa, né, também, de meio que pensar, pô, eu tive que fazer uma escolha entre sua mãe e um possível filho, sabe? Ele também carrega muito isso. Eu acho que quando ele faz essa escolha, e obviamente ele vai carregar o peso e vai até sujar as mãos de certa forma, porque ele tem que escolher a filha da esposa ou um possível sucessor homem do trono, e a esposa acaba morrendo e ele não tem esse sucessor, ele meio que vira a chave de mudar algum tipo de sistema pré-estabelecido, que é o do homem ser o próximo sucessor, quando ele nomeia a Rhaenyra, que é sua filha tão querida, e como você comentou, que durante toda a série ele vai meio que, tipo, tentando ajudar ela, apesar de coisas que acontecem com ela, de atitudes dela e tudo mais. E ele tem esse ponto, eu acho que a série conversa muito com Game of Thrones. Eu vi os comentários, comentário interessante de como o Viserys, ele é o primeiro cara que... Essa virada de chave dele de nomear a Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro, a próxima rainha que vai ser dele, conversa diretamente com a jornada da Daenerys, que a gente conhece lá no Game of Thrones, que é a última Targaryen, que é a rainha por direito, né? Todo mundo é rei e rainha por direito lá naquela série, mas como é o caminho dela chegar ao Trono de Ferro, né? Como ele abre o caminho pra ela e como ela só conseguiu tudo aquilo que ela fez, porque ele teve essa primeira parte aqui, né? Esse primeiro passo. Sim. E é muito interessante você ver esse link, né? E, pô, é um personagem que eu gosto muito, assim. O primeiro episódio, né, estabelece muito bem essa questão pra ele, né? É muito dele o primeiro episódio. E depois vai se mantendo um reino de tranquilidade. Eu gosto desse tipo de tranquilidade dele, de você aceitar ele conhece muito bem a família, conhece as histórias, e mesmo assim ele quer manter o reino na maior tranquilidade que for
for possível, né? Obviamente, uma coisa que ele preserva muito é a família. Então é o reino tranquilo e a minha família unida, de alguma forma, né? Mas ele acaba tendo que tomar decisões que vão fazer com que isso não se mantenha. Um ponto que eu acho também interessante dele é essa questão dele ser o que vai trazer a profecia, né? A questão lá da canção do Gelo e Fogo, sabe? É uma coisa que eu acho muito interessante, que é um cara que é ligado na história da própria família e na história dessa mítica que existe, sabe? Que vai ser refletida depois no Game of Thrones também, né? Eu posso estar falando merda, mas se eu não me engano, eu li que essa coisa do Viserys ter a profecia da canção do Gelo e Fogo é uma coisa que eles colocaram na série pra conversar mais também com eu vi Game of Thrones, né? Que não é algo descrito, mas também é aquela coisa de inserir coisas pra você criar um todo, né? Criar, dar mais escopo pro personagem, dar mais história pra ele, mostrar mais também como ele enxerga o mundo e como ele enxerga a sucessão dele e o que ele vai deixar de legado, né? Tanto que a jornada dele aqui é uma jornada totalmente destrutiva do corpo, né? E de tentar realmente passar o bastão, né? Quando ele escolhe a Rhaenyra no primeiro episódio, que é a sua filha como sucessora direta, como isso interfere no reino, como ele percebe que isso interfere no reino, como ele percebe os meandros e os problemas que vão acontecendo e como o corpo dele vai se quebrando durante esse processo, vai ficando doente, vai se machucando. E uma coisa curiosa é que muito do que acontece com ele é justamente por um machucado do próprio trono, né? Então, tem muita coisa que é interessante até combinar, porque já adianto aqui que um dos melhores episódios da série, que é o episódio que ele acaba morrendo, né? Eu acho que é o ponto ápice assim, de personagem, de atuação da série. Com certeza. Esse episódio, cara. Esse episódio é maravilhoso. Ele é muito bom, ele é muito forte, muito... Cara, é aqueles episódios que você fica, chocado, fica na memória de série, tá ligado? Eu acho muito bom, velho. E triste, né? Porque, assim, tem cenas... É um final triste, cara. Que depois de um tempo você percebe que realmente ele tá sozinho, né? E ele percebe que tá sozinho e talvez a única pessoa que estivesse com ele fosse a rainha que ele acabou deixando morrer, né? Por uma escolha dele, né? Então, é muito interessante ver. Ele meio que percebe os caminhos que as coisas estão indo e meio que já sabe que também não tem muito mais o que fazer ali, né? Aquele jantar, tipo, a cena do jantar, a cena, eu acho assim maravilhosa a cena que ele vem andando no corredor, que os caras veem ele chegando. E tem uma coisa muito interessante nesse episódio, né, que é a questão da coroa, né? Não sei se você viu isso, Everton, mas quando ele senta ele senta, né, no trono lá com a sua coroa, a coroa cai. Sim. O Daemon coloca na cabeça dele de volta. Essa cena não estava escrita. Quando o Viserys sentou mesmo, a coroa caiu. Aí o Matt Smith, né, que é o ator que viveu o Daemon Targaryen, o irmão dele, colocou a coroa na cabeça dele, só que a cena conversou demais, assim, com o que estava acontecendo. E eles deixaram no corte final, assim, e ele continuou atuando. A cena do jantar eu acho muito boa, porque ele tira a máscara, ele mostra como ele tá, ele fala, é meio que uma declaração, eu vou morrer, mas eu queria que as pessoas que eu amo se dessem bem, tá ligado? É a única coisa que eu desejo, sabe? E ele sabe que isso não vai ser cumprido, não vai ter paz. Por isso que ele morre muito, tipo, mano, meio que desolado, sabe? Eu acho muito pesado, muito triste a morte dele. Eu também, eu acho complicada. Mas bem, e a Rhaenyra? Rhaenyra Targaryen, sua filha, herdeira do trono, como ele mesmo a nomeia no final do primeiro episódio. Você gosta dessa personagem e um dos lados dessa guerra, né? Eu gosto, eu acho interessante, principalmente essa questão dela ser... Ela não baixa a cabeça, isso é uma coisa que eu acho muito interessante da personagem, principalmente desde o começo, né? Parte do começo, que é ela aceitar esse legado, ela aceitar que ela é a sucessora e que ela não tem que, tipo, escolher um marido, ou se ela for escolher é porque é o que ela deseja de fato, sabe? Eu acho que ela tem algumas escolhas que são muito pesadas, assim, junto ao principalmente com relação ao Daemon, né? Sim. Depois, naquela questão lá com o relacionamento dela com o Leonard, o Valarion, né? Que é um relacionamento realmente fachada. E ela tem os filhos com outros, com o Strong, que é uma questão que gera muito desconforto naquela corte, né? Uhum.
E eu acho interessante essa questão do como é pesado no Game of Thrones, essa questão dos bastardos, dos filhos ilegítimos, né? E ela traz muito disso dela, né? Mas ela é uma personagem que eu acho interessante, muito principalmente depois, nos últimos capítulos, em demonstrar que ela quer ser a rainha, sabe? Mas ela tem muito essa questão de tentar governar como o pai dela governou. Isso é verdade. Evitar conflito e também adaptar de alguma maneira. Porque ela meio que. Ela abraça totalmente o legado do Viserys e tenta manter as ideias e o reino como ele o fez, né? Muito só que a questão da própria profecia, a adaga de aço valariano é uma coisa muito notável, muito forte, sabe? Sim. A adaga é a mesma do. É a mesma que foi atacado o Bran, né? Que foi atacado, que mata o Rei da Noite, né? Exatamente. Esses detalhezinhos são legais, né? Tipo, construção de mundo. É muito foda isso. E aí essa conversa da canção do Gelo e Fogo e da Profecia também conversa demais. Então, eu gosto da Rhaenyra também. Eu acho que é muito legal esse espírito de, porra, eu vou tentar fazer as coisas do meu jeito, assim. Eu não vou abaixar a cabeça pra um tipo de tradição que talvez não se encaixe mais, ou que ela não se encaixa. Eu gosto muito mais da segunda parte dela, né? Depois que a Millie Alcock, que é a primeira atriz, ela sai. Não que ela seja ruim, ela é uma boa atriz, eu acho que funciona, mas a Emma Darcy eu acho que manda muito bem. Ela dá uma visão, um espírito de maturidade e de respeito ao legado do Viserys muito grande, e ela entrega muito também, assim. Eu acho que essa segunda parte é bem legal, assim, é uma personagem que eu gosto também. A palavra maturidade, tipo, de mostrar maturidade em relação ao que tá acontecendo em volta, né? Ela meio que, essa questão de, ela teve os filhos com o Strong, mas tipo, ela tem São filhos bastardos, né? Ela tem que manter a fachada, ela tem que manter tudo, porque o que ela é a sucessora, então ela tem que manter esse direito pra ela, pra manter essa tradição, pra manter essa confiança que o pai dela colocou nela. Uhum. E falando em Targaryens, o que você acha do Daemon Targaryen, personagem do Matt Smith, irmão de Viserys primeiro? Eu acho ele interessante, mas... E um personagem que muita gente espera, que é um personagem que é muito comentado, né? Mas eu acho que em ação, assim, em fato, ele não é tão relevante nessa primeira parte. Assim. Eu também acho. Eu acho que ele é um personagem que ele tem algumas ações interessantes, tipo, ele é chamativo. Na primeiro episódio já colocam ele como um cara brutal, como um cara... o cara que fez os caras... É o extremo oposto do Viserys. O extremo oposto do Viserys, né? O chefe dos Capas Douradas lá, essa questão de montar um grupo. Eu acho que disso ele... nessa primeira parte ele é mais visto como um antagonista, porque ele também entende que ele tinha direito à sucessão, por ser irmão do rei, né? Uhum. Eles jogam o negócio... a ideia dele, do Daemon, muito lá em cima, depois eles, seguram um pouco ele, depois no final eles dão uma ascensão de novo, porque vai todo do ponto do que ele faz com o grupo dele lá em Kingsland, como ele lida com os assassinos, com as pessoas lá, como ele coloca a ordem. Não, é que tem muito uma sensação que ele vai ser um confronto com essa questão da sucessão, mas no final ele não é. Ele meio que aceita um lugar pra ele, mas não quer dizer que ele perdeu a vontade de ter poder. Né? Não, de maneira nenhuma. E eu acho legal como eles demonstram o poder dele pra, eu acho que meio que fazer assim. Primeiro tem essa parte, né? Depois tem ele questionando, né? Se ele não pode ser o sucessor. Depois ele rouba um ovo lá de dragão. E depois tem a parte aquela parte com os engorda-caranguejos lá da triarquia, que é um problema, né? Que o reino tá tendo com uns piratas, alguma coisa assim. E eu vou falar, eu acho da hora esse capítulo aí. Então, aí tem essa parte do Daemon que é tipo, mano, uma super batalha, que mostra como ele tem o poder de batalha e também tem o sangue frio de tomar ações em batalha. E aquela cena que ele tá todo ensanguentado, tipo, pra mostrar que ele é um cara visceral, né? Sim. E depois dão uma sossegada no personagem, assim. Ele, obviamente, vai cometer outras crueldades, porque ele não é uma pessoa boa, isso é bem definido. Mas ele vai aparecendo de maneiras diferentes, né? Depois até ter uma volta ali, porque quando se trata de guerra, de batalha e de
alguma coisa que precise de alguém mais sangue frio, talvez ele seja o personagem que você vai estabelecer. É um personagem criado pra ser odiado, né? Ele é um criado pra ser amado e odiado, porque ele é o cara que não fale da família dele, né? Ele é um Targaryen, ele defende os Targaryens, mas ele defende muito mais ele mesmo, né? Muito mais a sede de poder dele, né? E vamos falar do outro lado da questão, né? Vamos falar só de uma primeira personagem que aparece ali e depois vai ser muito importante, que tem relação direta tanto com o Viserys quanto com a Rhaenyra, que é a Alicent Hightower. Eu acho que nessa primeira parte a Alicent ela não pode ser tratada sem tratar junto o Otto Hightower também. Exatamente. A Alicent Hightower, que na primeira parte é vivida pela Emily Carey e depois vai ser vivida pela Olivia Cook. E o Otto Hightower é vivido pelo Rhys Ifan. O Otto Hightower é a mão do rei, né? A mão do rei, a gente lembra lá do Game of Thrones, é aquele cara, o principal conselheiro do rei, né? O cara que basicamente comanda e governa junto com o rei, né? Que aconselha em grandes decisões ali pro reino. E geralmente é quem quer o poder também, né? E geralmente é quem manipula todo mundo ali pra continuar por cima da carne seca, né? E a Alicent é sua filha, né, que ali no primeiro momento ela mora lá, tal, e ela é uma grande amiga da Rhaenyra. É quase uma serviçal, entre aspas, da Rhaenyra, né, porque vai lá, lê pra ela, da corte, conversa com ela, é da corte, né, tipo, tem que ficar bajulando a Rhaenyra, mas elas são muito mais amigas do que uma simples bajuladora. Mas ela é filha do Mundo Rei, e a partir daí a gente vai ter um desenrolar de acontecimentos ali, até o Viserys casar com ela, e a gente ter essa amizade se tornando uma rivalidade. Dela ser usada para manipular o Viserys de certa forma, sabe? Muito pela sede de poder do Otto, né? O Otto, a gente vai colocar aqui, o Otto é um dos principais personagens que tá brigando pelo posto de mais filha da puta da primeira temporada, né? Da temporada. Ele é aquele desgraçado, né? Eu acho que deixa claro que ele é o cara, o manipulador, ele é um tipo mindinho, sabe? É o cara que vai manipular pra ter o poder. Sim, ele tem, dá pra ver que ele tem essa força também. E muito... Tanto que ele usa a própria filha pra tentar gerar, tipo, uma relação com o rei, e nisso, tendo os netos, tendo os filhos, sabe, ter um direito ao trono através dos netos. E eu acho muito foda quando ele fala assim, depois tem uma das passagens de tempo, tal, que já nasce o filho da Alicent, mas ainda é a Emily Carey, que é a Alicent, e ele fala assim, é o seguinte, se você quando o Viserys morrer, você tem os seus filhos, vocês não estão seguros. A existência deles apenas já é questão de risco de morte, sabe? Então, como ele trata essa questão e ela, a própria Alicent, ela fica com isso durante toda a série, né? Essa questão dela proteger os filhos, né? Eu acho que ela é um dos pontos mais fortes, assim, principalmente na segunda parte, segunda e terceira parte, é essa questão das mães protegendo os filhos. Sim. Que é o básico, tá ligado? O amor mais forte que existe, né? Que é o amor materno, né? Pô, e é basicamente o que vai fazer com que elas se confrontem, né? Que é você pensar em proteger e também de ascender os seus filhos, né? Sua linhagem, as pessoas que saíram de dentro de você para os lugares maiores que elas conseguirem ir, né? Então, isso... que na segunda parte, na segunda parte não, nos últimos capítulos, né? Ela meio que aceita que a Rhaenyra realmente é sucessora, só que quando chega realmente na hora final, ela entende que, através do que o próprio Viserys fala no momento de muita não lucidez dele, sabe? Ela entende que não, é o filho dela que tem que ser o rei, sabe? Mas o Otto também tem uma visão que é tipo, não, a gente tem que destruir a Rhaenyra. É ela diferente. Já não tem esse pensamento, né? A gente, só pra deixar, a gente tá falando muito de, depois de tanto tempo, a série tem duas grandes passagens de tempo. No episódio 6, passam 10 anos dos acontecimentos do episódio 1 até o 5. E no episódio 8, se passam 6 anos do episódio 6 e 7. Então são grandes passagens de tempo numa temporada só, né? Não, aí depois quando tem a substituição... Então, você falou dessa passagem, né? A primeira passagem já vem a Olivia Cook, que pra mim é o destaque de atuação, sabe? Um dos destaques de atuação da série. Pra mim também ela tá muito bem, assim. Porque ela manda muito bem. E eu acho que no capítulo do... Qual é, velho? Pode falar o acontecimento que eu lembro. O capítulo em que o filho...
o Lucy Velaryon tira o olho do Aemond. É o Driftmark, é o 7º episódio. O 7º episódio pra mim é fantástico também. Apesar dele ter aquele problema da luz, de uma cena que é puta escura, sabe? Da Rhaenyra com o Daemon e tal. Eu acho que esse final, esse confronto final das famílias, entre a família da Rhaenyra e a família da Alicent, eu acho muito foda. Eu acho que é muito visceral também. E é muito essa questão de proteção dos filhos, de vingança. Eu acho essa parte muito foda. Cara, eu também acho, assim, não. A Olivia Cooke realmente entrega, assim, das melhores cenas, assim. Eu acho que ela e o Viserys, o Pass Considine, eu acho que são os que entregam momentos, assim, mais fodas de atuação mesmo, assim. Porque tem grandes momentos ali da série que exigem muito deles. Óbvio, os outros personagens têm também. Eu acho que, assim, o que a gente pode vislumbrar é uma continuidade. É triste que o Viserys já saiu da série, né? Mas a Olivia Cooke vai continuar e eu acho que, assim, puta, entrega muito mesmo. Você tem razão. Eu ia comentar de uma outra grande família que tem na série, né? Que são os Velaryon, que são representados pelo Lord Corlys, né? Corlys Velaryon, e que ele é casado com a Rhaenys Targaryen, que é a outra Targaryen que tem na série, que é quem é a rainha que quase foi, né? Alguma coisa assim que eles chamam ela. Tipo isso. Porque ela é quem tava disputando o trono com o Viserys, né? A linha de sucessão. Ofensivo, né? Bastante, né? E os Velaryon ficaram me lembrando muito a casa dos Greyjoy. Fiquei pensando, caramba, será que tem alguma origem? Porque a casa Velaryon é uma casa que eu acho que nem é não citada. Não é citada, né, cara? Nem... Eu não conhecia, né? Lógico, pra quem conhece a mitologia deve conhecer, mas tipo, eu falei, cara, será que tem alguma relação com os Greyjoy? Porque eles são esses caras, os grandes navegadores, né? Detentores da grande frota marinha de batalha ao lado do reino. Eles vivem lá em Driftmark, que eles chamam, né? Esqueci o nome que ficou em português, mas é o local deles. É uma casa super respeitada, né? E eu acho legal que essa questão dela ser também uma descendência da Valíria lá, É uma casa de sangue valeriano, né? Sim, que tem relação à casa irmã dos Targaryen, né? E que tem também essa questão do domínio dos dragões. O que é uma coisa que pra mim, eu não sei se a série me deu um pouco de dúvida nisso, é com relação a isso. Pra mim, no Game of Thrones, os Targaryen, eles tinham tipo um poder sobrenatural sobre os dragões. Certo. Aí pra mim, no caso dos dragões, pra mim é mais uma questão de treinamentos. Eu acho que é os dois. Condicionamento, sabe? Eu acho que é uma questão de condicionamento, mas eu acho que quem tem sangue valeriano, o dragão de alguma maneira reconhece. Entende? Não sei se é tipo, cheira o cara tem um feromônio valeriano, sei lá, uma coisa muito louca assim. Mas tem alguma coisa ali de, talvez mágica mesmo, no sangue, que deve fazer com que o dragão se identifique de alguma maneira com o valeriano, o Targaryen, o Velaryon, ou alguém dessa linhagem sanguínea. Eu entendo isso, né? Não tem uma explicação muito lógica, mas quando eu vi também aqueles domadores, eu acho que é muito mais pra tentar conter eles no dia a dia do que de fato de treiná-los pra, tipo, treina e entrega pra um Targaryen. Acho que se treinar e entregar pra outro, não vai dar certo. Pode ser. Eu acho que é alguma coisa nessa linhagem, mas a questão dos personagens, eu acho os personagens desse núcleo também bons. Eu acho que a Rhaenys é uma personagem muito interessante. Muito legal. Ela guarda um rancor de não ter sido a sucessora, mas ela também, tipo, eu tenho meu lugar aqui, eu também vou proteger meu lugar. E o Corlys Velaryon, ele também leva muito o rancor da esposa dele não ter sido a rainha, e que é uma família também, uma casa muito grande, muito forte, então ele sabe o quão importante é essa casa em determinar o rumo de quem vai ocupar o Trono de Ferro, né? A rainha que nunca foi é o título dela, quase acertei. Mas, eu gosto muito da personagem. Eu acho que funciona muito bem essa questão de também pra fazer o contraponto, no começo com a Rhaenyra, né? Com ela meio que tipo, você não vai conseguir. A tradição, o que tá enraizado vai prevalecer. E quando ela vê que a coisa tá indo pra frente, eu acho que ela se sente nessa toada de ajudar a mudança acontecer. E é muito refletido na cena que ela explode lá
o septo lá na coroação do Aegon, né? Cara, Do é filho da que Aerys. esse é um capítulo que ela brilha, né? Que eu lembro Sim. até quando passou esse episódio, é o nono episódio da série, né? Primeiro porque os nonos episódios de séries, o pessoal tava pensando se a tradição ia ser mantida, né? Na questão de... Os nonos episódios de Game of Thrones, eles eram episódios bombásticos, né? Que tinham grandes... Acontecimento. plot twists, grandes acontecimentos, grandes coisas acontecendo. Bem, acabou sendo também um dos grandes episódios da série, né? Puta, funcionou. E eu acho que, assim, a parte dela é muito legal, desde a questão de que ela vai conversar com o outro lado, com a Alicent, né? Entender o que tá acontecendo, porque tem toda a treta da nomeação lá, que depois a gente pode conversar melhor. E eu acho que uma das melhores cenas de diálogo da série é nesse episódio, que é o diálogo que ela tem com a Alicent, né? Que a Alicent quer Sim. trazer ela pro lado dela e ela, você não tá vendo que você tá presa nesse sistema, que tá todo mundo te controlando, seu marido te controlou, o seu pai te controla, os seus filhos te controlam, todos os homens te controlam. Você só quer criar uma janela dentro da prisão que você vive. Cara, isso eu falei, caralho, essa cena foi foda, porque realmente conversa totalmente com o que a Alicent está vivendo ali, que você consegue enxergar pra personagem, né? E ela consegue traduzir isso porque ela vê muita diferença também do outro lado, como a Rhaenyra lida com toda a situação, né? Sim, e depois, no mesmo capítulo, tem uma cena de abuso da Alicent. Sim. Com o cara lá, Que é o outro Benjinho, é o Larys Strong. Larys Strong, né, cara? Então, Que é o pé torto, acho que chamam ele, alguma coisa você assim. vê o quanto ela tá, tipo, presa nesse sistema, né? 100%. E bem, depois a ação com o dragão é bem interessante, né? Que ela chega bem na nomeação e podia... Ela tinha a morte deles na mão e optou por não fazê-lo, né? É o que eu tinha falado, que, tipo, visualmente, assim, eu achei meio tosco o efeito do dragão saindo, tá ligado? Ah, sim. Foi notável pra mim. Mas a cena, pra história, eu achei muito boa. Eu achei muito interessante pra contar, sabe? E essa questão dela não atacar, porque ela não atacou porque a guerra não é dela, né? Não, eu acho que faz total sentido, porque muita gente fala assim, pô, por que não acabou e tal? Mas total sentido, a guerra não é dela, pra mostrar que eles também não estão seguros como eles acham que estão, que eles também têm um outro lado que vai lutar, né? Pô, eu acho tudo aquilo muito, muito legal, velho. É uma boa ponte que eles entregam do episódio. A atriz que vive a Rhaenys é a Eve Beast, ou Eve Best, não sei exatamente, mas só pra deixar registrado aqui, que ela manda muito bem também. Mais algum destaque, Everton? Não, o ator que faz o Corlys. O que faz o Corlys é o Steve Toussaint. Ele também manda bem pra caralho, eu acho, velho. E é um personagem que fica sumido, né? Isso foi uma opção do próprio pessoal. Porque assim, o Lord Corlys aparece no primeiro momento ele faz uma aliança meio com o Daemon, porque as ideias dele são parecidas pra lidar com aquele problema da triarquia. Depois, a série tem a passagem de tempo e ele some da série, né? Porque se entende que ele teve um problema, um problema em batalha e acabou sendo afastado. E no final a gente volta e vê que ele tá vivo, porque fica naquela, tipo, ele morreu ou não morreu? Mas ele é um cara que defende muito a casa dele, é um cara muito centrado, que confia muito nas tradições e nessa questão da família, né, dos laços sanguíneos, do casamento. Ele é bem tradicional, né, aquele ponto, né. E eu acho interessante que mesmo ele sabendo que os netos dele não são dele, ele mantém essa tradição, sabe? Ele mantém, exatamente. E ele chegou a gravar uma cena que mostrava ele doente e tal, que, tipo, dava a entender que pra gente saber que ele tava vivo, que ele só tava mal. Mas eles optaram por deixar o mistério, assim, durante a temporada e só mostrar mais pro fim mesmo. Cara, eu só tenho um personagem que, assim, eu comentei que os que me deram mais desgosto na série, assim, que são aqueles personagens mais odiáveis. O Otto Hightower, a gente comentou. O Larys Strong, a gente passou rapidamente, mas ele é mais um dos grandes conselheiros, porque essas casas, essas cortes são cheias de conselheiros de famílias que vão buscando as informações, igual era os personagens que eu esqueci o nome. O Mindinho, o Aranha, eu esqueci o nome dele. Varys. Ele. Aqui na série também tem. O Larys Strong é um desses personagens que fica trazendo informações pra rainha. Mata a família pra... Nossa, mas ele é bem... Poder, tá ligado? Cara, ele é um personagem horrível. Ele é muito ruim. Ele é um personagem que abusa da rainha de alguma forma, com informações, e também aquela cena que é horrível dele se masturbando pros pés dela. É coisa bizarra, fetichista e maníaca do cara.
mata a família, essas coisas bizarras, assim. Ele é uma pessoa muito ruim. O Otto, o Daemon também pode entrar nisso, porque não esquecemos, o Daemon mata a esposa dele na pedrada. Exatamente. Tem esse ponto ainda também. O Daemon, ele tem esse costume de se livrar dos cônjuges dos outros ou dele pra conseguir o poder, tá ligado? Sim. E mas outro personagem... O principal, mais odiável, eu sei qual é. Que você vai falar. Você sabe? É o Criston Cole. Exatamente. Sir Criston Cole, que é um personagem que aparece ali como cavaleiro lá no começo, até vence o Daemon num torneio no começo, e a Rhaenyra tem uma paixonite por ele, eles acabam ficando ali, tendo uma noite romântica e de sexo e de possível gravidez, que depois eles dão um chazinho pra Rhaenyra, mas ele se apaixona pela princesa e tal, mas ela sabe que não vai rolar, não vai dar, você é um cavaleiro, você é o meu cavaleiro ali. Ele tomou um pé na bunda, resumindo, ele tomou um pé na bunda e virou um filho da puta. Aí ele tomou um pé na bunda e fechou a porta, chamou ela de vagabunda e falou que vai acabar com a família dela, com a vida dela. Foi isso que aconteceu. Mano. E ele é um personagem que tem essa virada total, e ele é odioso, assim, da metade da temporada pra frente, né? Não, primeiro a questão de casamento não dá certo nesse mundo, né? Nossa, porque quando tem o casamento dela, da Rhaenyra com o Leonor, ele vai lá e mata um maluco, né, cara? Com certeza. Do mesmo jeito que a Rhaenyra teve filhos bastardos com o Lion, né, o Strong, né, o Harwin Strong, que é a pessoa que ele tem, que ela tem filhos. Poderiam ser filhos do Cole, se ele tivesse aceitado ficar naquela posição, mas ele queria fugir com a Rhaenyra e pra não sei aonde e tal, e uma ilusão que ele criou na cabeça dele não ia pra frente. Não, mas ele realmente... Aí depois ele vai pro lado que total pra defender ser o guarda-costas da Alicent. E vira... Eu acho essa virada, cara, eu vou te dizer, eu acho até que é meio... Tipo, o cara é muito louco, né? Porque eu acho que ele muda... Porque, assim, aquilo mexeu muito com ele, que ele foi de, tipo, eu amo você, vamos fugir, pra você é uma desgraçada, eu vou te matar. É um ego gigante, tá ligado? É tipo... E foi adquirindo mais poder. Quando ele mata um cara que discordou da rainha lá na frente de todos os conselheiros, eu fiquei falando, caralho, ninguém vai fazer nada com esse cara, mano. Ele tem esse poder todo mesmo já. E depois é nomeado chefe da patrulha, eu acho né? Da hora o cara, o tiozão parrudo, que é aquele cara, o chefe da guarda, velho. Ele é um dos anões do Hobbit, né? Ah, é? Não reconheci. Mano, ele não dá reconheci. medo aquele tio, velho. Ele saca ele é a espada, parrudo, né? Tira a escada, tira a espada, tira a armadura, tira a capa, que... eu acho muito louco. Ele é um cara também que depois ele tira lá a dele pra falar, ó, só proteja o rei, defina aí quem é o rei, que depois eu volto, tá ligado? Sim. Cara, Everton, só pra gente encaminhar pra uma reta final, quais são os seus episódios favoritos, assim? E tirando o que a gente não comentou dos filhos da filharada que aparece dessa galera, né? Então, tem um ponto, você tava falando de personagens, tem um dos personagens também que a galera já tá odiando, que é o Aemond. Um dos filhos da Alicent, né? E eu acho que é interessante esse conflito que tem entre os filhos da Alicent e da Rhaenyra. É uma rivalidade inicialmente de criança, de primo, sabe? E se torna em algo muito grande, muito pesado. E tanto que combina nos capítulos que eu achei um dos melhores, que é o final, o último capítulo. Eu acho o último capítulo, mano, muito bom. A Rainha Negra. Esse episódio é muito legal mesmo. Mas é engraçado que eles fizeram basicamente o mesmo episódio com 2 pontos de vista diferentes, né? Porque tem o Conselho Verde, né? Que é quando você cria essa história da Dança dos Dragões, que é essas guerras civis entre a Casa Targaryen, né? As pessoas da casa, os membros e a família Targaryen, né? Que reivindicam o trono. Você tem o que são conhecidos como os Verdes, né? Que é esse grupo dos filhos da Alicent, que é o Aegon, que é nomeado rei, né? O Aegon II, o Aemond, o Otto Hightower e tal, e as famílias que os vão apoiar, e os negros, né? Os negros ou os pretos? Eu acho que é os pretos que eles falam. Que são do lado da Rhaenyra, né? Que são Rhaenyra, o Daemon, os Velaryon e as famílias que os vão apoiar. Então, tem essa divisão que é toda baseada nesse monte de filho que apareceu aí. E esses 2 últimos episódios, eles basicamente mostram o ponto de vista dos dois a partir da mostra do Viserys, né?
né? Isso, e o início da Dança dos Dragões, né? Que é o conflito entre eles, né? Eu acho que no último capítulo tem algumas coisas que são muito legais, sabe? Primeiro, o choque da Rhaenyra e a questão dela perder o filho, sabe? É pesado, então já é um grande choque pra ela. Ela sendo nomeada a rainha pra aquele grupo, sabe? Ela ter essa consciência e tal. E eu acho muito foda uma cena que quando ela tá chegando lá no conselho e tal, e os caras acendem a mesa. Nossa, mano, essa parte é linda. Isso é muito foda, velho. A mesa acendendo, sabe? Tipo, os caras botam o negócio. Cara, eu achei muito da hora aquilo. Muito boa, essa parte é muito boa, muito bonita. Eu até tava assistindo e falei, caralho, isso aqui é uma produção muito bonita, né? Muito tipo, foda. muito detalhe que cria o ambiente e faz aquilo funcionar. Tem uma cena desse episódio que foi muito criticada, que é a cena do Daemon com ela, né? Que o Daemon pega no pescoço dela e tal. E o pessoal falou assim, não, mas por que vocês estão fazendo isso e tal? O Daemon não é assim. Eu, tipo, então, eu falei, calma. É foda, porque o cara é um cretino toda hora, tá ligado? Ele não é pra ser gostado. Então, os criadores foram justamente por esse lado. Falou assim, pessoal, não se apeguem, o cara aqui personagens são cinzas, não tem personagem bom ou ruim. É tipo, é isso. Aconteceu e vamos ver como vai acontecer a partir porque daqui. Muita gente fica com ele por causa do capítulo lá do Senhor das Marés, né? Sim. Que é o capítulo da morte do Viserys, e quando ele mata o irmão do Corlys Velaryon, né? Que é tipo a cena do caralho, sabe? Sim, e até como ele se reaproxima da Rhaenyra, né? Sim. Porque o Daemon e a Rhaenyra se casam, né? E tem... Pô, ao final da temporada, a Rhaenyra já tinha 2 bastardos, né? Mais... 3 mais 3 com o Daemon, e o 6º morreu no começo do 10º episódio, né? É muito filho, filho. Então... Ele tem muito personagem. Fora que o Daemon tem 2 filhas, né? Com 2 filhas. Uma Velaryon, que eu esqueci o nome, que são muitas Velaryons. É muito filho. Muito filho. E a Alicent tem mais 3. Sim. E o Aegon casa 2 deles. E casa dois deles, exatamente. É uma maluquice, né? Essa questão Então, eu acho que assim, é até meio difícil dizer. É muito mais fácil pegar a árvore genealógica e ver, porque tem agora milhões de lugares que fazem os fluxogramas certinho de quem é filho de quem, pra onde vai e tal. E quem casou com quem. Mas o evento principal eu acho muito bom do capítulo, que é o que dá início à Dança dos Dragões e a batalha entre eles, que é o ataque do Aemond ao Lucerion, é Lucerion que é o Lucerys. Lucerys Velaryon, que é o filho da Rhaenyra, né? Nossa, aí é um uso bom do escuro, porque ali eles fizeram uma cena escura de uma parte ali que funciona pra caralho. Você viu o Behind the Scenes, essa cena? Não. Eles usaram aquele telão que usam no Mandalorian, tá ligado? Ah, muito legal. Por isso que fica, tipo, muito foda. Aqueles LED gigantes, né? Aqueles LED gigantes e tal. Então, cara, é uma cena eu achei muito foda. Pô, uma cena de batalha de dragão, sabe? Foi muito da hora. E é muito legal mostrar... Um ponto que eu acho muito foda do House of Dragons é mostrar essa questão dos dragões. Porque no Game of Thrones a gente tinha os dragões lá da Daenerys e todos eram do mesmo tamanho, do mesmo tipo, digamos assim, né? Aqui não, dá pra ver que cada dragão é diferente, sabe? O quanto o do Aemond, que é o maior dragão, quanto ele é maior que o dragão do Lucerys, sabe? Eu acho legal que, tipo assim, quando eles estão se preparando pra batalha, no final, o Daemon tá falando assim, tipo, a Rhaenyra e o conselho falam assim, não, mas nosso exército é muito melhor. Calma, pessoal. Conta quantos dragões a gente tem. A gente tem tantos dragões e os caras têm tantos dragões. Então, o dragão, ele conta pra batalha. Os caras contam como parte do exército. Ele tem o tal, eu tenho tamanho tal. Ovos, sabe? Fora que ele desperta um dragão, né? O Vermitor. É uma cena maravilhosa e é um dragão importante depois pra toda a saga e tal. Se eu não me engano, é um dos maiores dragões também que tem. Então, esses detalhes, pô, essa parte final, né, com a morte do Lucerys, né, que o Arrax, que é o dragão do Aemond, acaba matando o Vhagar e o Lucerys. Na série, eles dão a entender que meio que, tipo, ele ficou surpreso, não era uma coisa que ele esperava, não era uma coisa que acontecia, foi um acidente, né? No livro já é tipo, não foi acidente, foi de propósito, ele quis matar mesmo. Aqui na série... Foi o Lucerys que tirou o olho dele, né? Foi o Lucerys que tirou o olho dele. Então, eu acho que... Eu também acho que é um dos episódios que eu mais gosto pelo fechamento, pelo gancho de temporada, pela cara final da Rhaenyra, que é maravilhosa. Eu acho legal, tipo, também essa questão de mostrar, buscando os aliados, as famílias aliadas. E, tipo, eles vão no Baratheon, que é uma família muito importante no Game of Thrones. O outro vai pro Stark, que é uma família muito importante no Game of Thrones, sabe? Então, tipo, que são famílias que no House of the Dragons estão mais afastadas, né? Sim. Então eu acho legal também isso, mas, cara, realmente, ele dá um puta gancho. A cara da Rhaenyra de isso é guerra, agora não tem mais
tem mais negociação, sabe? É. Vamos atrás e, sei lá, dá muita força pras próximas temporadas, sabe? Eu acho que você fica muito ansioso e numa expectativa alta. Pô, eu também. É um dos que eu mais gostei. Eu gosto muito agora, falando de outros episódios, eu gosto muito do terceiro episódio, que é o segundo do seu nome, que é um episódio que mostra muito do começo ali, dos confrontos que estão acontecendo com o reino, com o Igor da Caranguejo, que eu falei, que é aquele capítulo que culmina num grande momento do Daemon, que mostra ele numa guerra, numa batalha lá e tal. E tem muita articulação do Otto com a Alicent nesse episódio, de escolher a herdeira, do Viserys falar que ela é herdeira apesar dele casar com a Alicent. Eu acho que é um episódio que brota, que planta muitas coisas, e é um episódio que é muito legal. Sim, eu já tinha falado do Driftmark, eu acho muito bom. Que e o outro episódio que eu gosto muito é o Driftmark. Eu acho o episódio foda também. O final eu acho foda. Eu falei do quarto episódio, do terceiro episódio, mas o quinto episódio também, eu acho que ele é o primeiro episódio, assim, que as pessoas comentaram mais, falaram, uou, pô, isso é muito Game of Thrones. Que é o episódio do Iluminamos o Caminho, que é o do casamento, né? E também, esse episódio também é muito foda. Que esse episódio é muito tenso, a parte do casamento. Que aí a gente escancara um confronto e rivalidade da Rhaenyra com a Alicent. Sim. Através tanto da imagem quanto da tensão criada. Que tem o Viserys passando mal, então a gente sabendo que ele realmente tá indo pra... Ela com o vestido verde pra mostrar que a família dela, sabe, é a e tal. O recrutamento do Cole, né? Mas eu acho que um que eu gosto muito também é o Lord of Tides, que é o último capítulo do Viserys, que pra mim é um dos pontos altos do House of Dragon, né? Sim, você falou do Driftmark, né, e o Driftmark, que é o capítulo 7, né, que é o que tem toda aquela treta de família lá do olho, aquela cena da reunião familiar, o seu filho arrancou um olho, eu vou arrancar um olho do seu. Essa parte é muito foda, é muito tensa, né? Então, são grandes capítulos, né, a temporada tem grandes capítulos, então vamos finalizar dando as nossas notas, Everton, de 0 a 10, o que? Dragões? Dragões, né? Vai lá. Um 9 categórico, cara. Eu acho que tem... Ela não é perfeita, tem realmente umas coisinhas assim de roteiro, às vezes que dá uma bagunçada, muito por essa questão da passagem de tempo e tal. 10 minutos, máximo. As coisas você tem que engolir, sim, sabe? Mas eu acho que, tipo... Eu acho que ela tira um pouco do gosto ruim do final do Game of Thrones, sabe? Bem, eu acho... Concordo muito com você, Everton. Eu vou dar um novão também, vamos ficar igual. Por quê? Eu acho assim, que eu fui com uma expectativa alta, porque eu tinha gostado do que eu tinha visto e tal, e apesar de não gostar do final do Game of Thrones, eu não fico assim também naquele tipo, nunca mais verei essa merda na minha vida. Dei a minha chance e curti muito o que eu assisti. Eu acho que é uma série incrível, uma produção incrível, uma história muito interessante, os atores estão muito bem, tem um ponto ou outro ali. Eu acho que não é o 10ão, porque não é aquela primeira temporada que tá introduzindo. Eu acho que realmente é muita coisa pra você absorver, porque tem essas passagens de tempo, tem as coisas, tem muito personagem, então é uma série que às vezes você tá assistindo e você tá tipo, meu, calma, mas quem que é esse personagem mesmo? Tá. Cara, mas de que família? Filho de quem? Mas, assim, não que é mal explicado, é que é realmente muita coisa. Mas um ponto pra mim que é muito importante cara, eu gostava muito de assistir o episódio na semana, tá ligado? Tipo, eu ficava ansioso, falando, caramba, eu quero assistir o episódio do House of Dragon, sabe? Trazer esse sentimento de volta, ele é muito importante. E tem uma coisa que é muito legal de discutir, primeiro, a gente acabou de lançar o episódio do Os Anéis de Poder, né? Não faz muito tempo. E Game of Thrones, não, House of the Dragon, A Casa do Dragão, saiu quase que 2 meses simultaneamente com Os Anéis de Poder. Querendo ou não, tem muita gente que acha que essa estratégia do Prime Video ou da HBO foi meio furada, que tipo, os caras falam, colocaram as duas séries concorrentes, entre aspas, pra sair ao mesmo tempo, mas quem ganhou muito foi o público da fantasia, porque esse ano a gente tem essas duas grandes séries, super produções, completamente diferentes uma das outras, mas a gente tem outra série saindo, teve a Roda do Tempo na própria Prime Video, teve... Tem a série do Willow, né? O Willow vai sair na Disney Plus, teve Sombra e Ossos na Netflix, teve várias séries que trazem esse universo de fantasia com super produções muito bem feitas, Sandman, com histórias legais, o Sandman, nossa, são muitas séries, então é um ano incrível. Então ter 2 dessas séries contemporâneas saindo basicamente juntas era um deleite, porque você tinha um conteúdo de extrema qualidade pra assistir toda semana. E com propostas bem diferentes, né? Com ideias e conduções bem diferentes. Então, eu acho que com certeza é uma das melhores temporadas de série que eu vi esse ano. Tô muito ansioso
próximas temporadas, que todo mundo pode meio que ter noção do que vai acontecer, né? Mas a gente vai ver como vai acontecer. Mas uma coisa é confirmada, né? A série não sai ano que vem. O próprio o Blois lá, que é o cara, o dono da HBO, não, mas é o cara que responde pela produção televisiva, de produção da HBO, já confirmou que não sai em 2024. Uma pena, porque assim, quando confirmou a segunda temporada no primeiro episódio, já podia estar fazendo a próxima, né, pra sair ano que vem, né? Mas a gente já sabe que a segunda temporada, o House of the Dragon é esse ponto, né? A gente não sabe quantas temporadas vão ter, porque não é que nem, tipo, o Anéis de Poder, que já foi confirmado 5 temporadas de cara, né? Essa realmente vai ser aquela confirmação baseada em resultado, porque tá passando, as mudanças são muito drásticas ali na Warner. Também, o House of Dragon, depois do primeiro episódio, eles confirmaram a segunda. Então, exatamente, porque já mandava os caras começar a gravar pra poder sair em 2023, mas não vai sair só em 2024. Ficamos então com a nota 9 para House of the Dragon e bem, vamos para o bloco final. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso começando agora, da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Bom, vamos indicar nós dois juntos a mesma coisa, por favor, que eu sei que é o Noites Brutais. Sim, concordo. Vamos fazer. Cara, é um filme de terror, é um dos melhores do ano, sabe? É um puta filme legal. Primeiro, um dos melhores filmes do ano, ponto. Sim, cara, eu achei filme... de terror, talvez seja o melhor, com certeza, que eu vi esse ano. Eu achei um filme muito interessante. Eu acho que, não, pra mim ele me perde um momento do filme, que eu até comentei com o Vinícius já. Mas, cara, ele é um filme que me surpreendeu pra caralho, sabe? Nossa, me surpreendeu também. Era um filme que já tava no meu radar, eu já tava vendo que as pessoas estavam comentando bem. Por isso que eu parei e falei, vou assistir esse filme assim que sair, eu vou assistir. Sabe? Eu também. O Noites Brutais chegou no Star+, né? Chegou direto pro streaming, não foi pro cinema aqui no Brasil. O título original é Barbarian. É um filme do estreante, é o Craig Zinner, que é o roteirista, o diretor do filme. Então, ele é o cara... Aí tem o Pennywise lá, o Bill Skarsgård, como um dos caras do filme, tá? Ele é um produtor executivo do filme, aliás, também, mas é um rosto conhecido, né? Que tem do filme. E o filme chegou direto no streaming, eu já tava no radar, assisti também e compartilho com você, mais ou menos, do mesmo sentimento. Eu gostei muito do filme, eu acho que ele tem, assim, os primeiros 50 minutos ali arrebatadores, que eu não ficava tão tenso no filme há muito tempo. Real, eu ficava tenso assistindo esse filme. Na primeira parte eu falava, caralho, mano, é até meio clichê, mas é muito bem dirigido, é muito bem montadas as cenas, tipo muito... É um suspense muito bem bolado. E depois tem uma segunda parte que eu acho que funciona também, mas é bem diferente. O filme muda mesmo. Ele muda a forma que ele conta, o ritmo, ele muda muita coisa. Mas assim, eu acho que o resultado final é super positivo. É um filme que vale muito a pena conferir. Certo? Certo. Acho que é isso. Então, galera, comenta com a gente o que você achou da primeira temporada de A Casa do Dragão. Você gostou ou não gostou? Quais são suas expectativas para uma segunda temporada? Se você assistiu Barbarian, pode comentar também se você achou do filme, que você gostou ou não gostou. E, obviamente, para conversar com a gente, procura a gente na sua rede social favorita. A gente usa principalmente o Twitter, procura lá como Sofaverso, o Instagram Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e pode conversar com a gente no nosso grupo do Telegram. Tem o link de convite aqui no post do episódio, ou entra lá, você será muito bem-vindo pra gente conversar de filmes, séries e outras coisas que vierem na nossa cabeça. E para continuar escutando o podcast, isso é muito importante pra gente, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music. Onde você não encontrar o podcast, conversa com a gente, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar os podcasts e o feed lá, né? E toda semana tem episódio novo, a gente se encontra semana que vem. Valeu! Falou!